De volta com o Varejo em Foco, hora da entrevista aqui do nosso programa. Hoje é um Varejo em Foco diferente, viu, gente? Nós vamos fazer um programa, sair um pouco da economia e fazer um programa de utilidade pública, de prestação de serviço. Afinal de contas, é para isso também que nós estamos aqui. É o seguinte, minha gente, de maio a setembro, ou seja, esse período que a gente está atravessando agora, é um período de seca, um período de estiagem aqui em Rondonópolis. O que isso significa? Isso significa muitos alertas acesos à população, especialmente do ponto de vista da saúde pública e um outro ponto grave, que são as recorrentes queimadas. Felizmente, no caso das queimadas, a gente tem, pelo menos do ano passado, esse ano por enquanto, um número até bem reduzido, mas é evidente que qualquer possibilidade de casos nos preocupa e nos preocupa bastante. E aí a gente está falando da população como um todo sendo afetada, independente do bairro, classe social, idade, crianças, idosos, enfim, todo mundo é impactado com isso. E síndromes respiratórias, hospitais lotados, olha, é só problema, viu? Então, nós vamos fazer um programa para prestar esse serviço, para conversar com você que está em casa de forma franca e transparente e bater um papo aqui com o capitão do Corpo de Bombeiros, capitão Roberto Coelho de Lima, e o diretor técnico do PAzinho, PA Infantil aqui em Rondonópolis, doutor Antônio Souza Neto. E aí a gente tem aqui os dois representando as duas frentes que eu disse, quer dizer, de um lado as queimadas, capitão, e do outro lado, doutor Antônio, os casos de síndrome respiratória. Capitão, vou começar contigo para saber dois pontos. O primeiro é que o município recentemente fechou uma parceria com o Corpo de Bombeiros para um efetivo, para atuar nessa época do ano. E o outro ponto também foi o ponto de preparação, de prevenção e treinamento que houve. Agora a gente está no período chamado resposta. Então eu queria começar com o senhor fazendo uma análise do atual momento que nós estamos atravessando. Certo, vamos então fazer um resgate dessa primeira fase, que é a fase que a gente chama de fase de prevenção e preparação. Então, nesse período, o Corpo de Bombeiros, através do Comitê de Gestão do Fogo, que reúne os órgãos vocacionados, entre eles a Secretaria de Meio Ambiente, que preside esse comitê, e a Secretaria de Agricultura, o Exército, a GASP, da Prefeitura, o Ministério Público Ambiental, o Juizado Volante Ambiental, a Polícia Militar. Então, esses órgãos todos estão trabalhando, buscando nessa fase de preparação e de prevenção, mostrar para a comunidade as dificuldades que a gente tem nesse período, o que se pode fazer para diminuir os riscos. Exemplo, vocês devem ter percebido a quantidade de lotes limpos que nós temos na cidade. Isso foi um trabalho da Secretaria de Receita, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, fazendo autuações, notificações e multas para que os proprietários de lotes mantenham os lotes com a vegetação adequada. Teve muita gente multada no ano passado, cara. O ano passado e esse ano. No começo do ano teve um trabalho muito forte da Secretaria de Receita, buscando esses locais onde costumeiramente existem os focos, A Secretaria de Meio Ambiente também, indo no loco, verificando esses lotes, porque também tem aquela questão. Muitas vezes, aquele fogo que a gente enxerga é um protesto de um cidadão que não gosta daquela vegetação que incomoda ele ali. Então, às vezes, o proprietário não mora em Rondonópolis, não é localizado, não limpa, permanece no local para especulação imobiliária, e aí simplesmente o cidadão, como protesto, coloca fogo. É um crime ambiental colocar o fogo. Tá mudando também é um isso, crime capitão. ambiental, aquele que permitiu o terreno sujo e o fogo pegou ali. Os dois são culpados. Tá mudando esse cenário? Do ano passado para esse ano, estamos vendo uma resposta muito boa. Que bom. O ano anterior, nós começamos esse trabalho de ir no local antes do foco e começar a trabalhar essa prevenção. Então, esse ano foi reforçado, o número de lotes feito, a manutenção está muito maior, está visível, mas ainda temos muito local com vegetação irregular. Nós estamos em meados de julho. Para o mês de julho, nós estamos dentro da média. Nós estamos preocupados porque esse ano prevê uma estiagem maior e mais seca, diferente do ano passado. Então, se nós tivermos, agora vem essa questão da fase de resposta, nós tivemos esse incremento por parte da Secretaria de Meio Ambiente,
com a contratação de 5 brigadistas civis, que estão lá trabalhando com a gente no combate direto aos focos urbanos, no perímetro da cidade. Aí nós temos também um reforço de 3 militares por dia, pago na folga pela GASP, da Prefeitura Municipal. Então, com isso, a gente ganha esses 3 militares e os brigadistas, montando um recurso extra. Esse recurso começa o combate nos primeiros focos. E nós temos a resposta normal nossa, que é a nossa guarnição de salvamento, que no segundo combate está presente. E nós temos ainda a terceira resposta, que é a nossa guarnição de incêndio. A gente evita usar essa daí, porque se houver um incêndio em residência, um incêndio em veículo, a necessidade de usar o caminhão, é preciso que ele esteja em condições. Mas precisando, dependendo do tipo de foco, da dificuldade, a gente lança a mão dos 3 recursos. Muito bom. Doutor Antônio, vamos falar um pouquinho desta casa com esse perigo, esse risco, esse tempo seco que nós estamos vivendo. O capitão Roberto falou que a estiagem, a previsão, inclusive, esse ano é durar um pouco mais. Não faz muito tempo, nós da imprensa, a gente estava acompanhando uma situação preocupante com relação ao Peazinho, que era de mais de 300 atendimentos dia. Eu, antes da gravação, falei 250, o senhor me corrigiu, falou que 300, quase 400 atendimentos de crianças em 24 horas por síndromes respiratórias agora esse ano. E aí a gente, num período como esse, fica muito preocupado. Como é que estamos? É isso, Robson. A gente, para iniciar, a gente pode até falar como foi esse período sazonal, esse primeiro semestre do ano, né? A gente já evidenciou uma demanda bem grande, aumentou bastante, a gente pode falar em torno de 30% a 40% desses casos respiratórios, alguns casos até mais graves, muita criança que teve que ser mandado até para um serviço de UTI, né? E, inclusive, foi contratado pela Prefeitura, foi aberto o 3º turno pediátrico para atender essa demanda, com autorização da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para conseguir atender essa demanda. Agora, a gente vem nesse período seco agora, né? A umidade do ar cai, então a tendência dos quadros respiratórios também aumentarem bastante. A gente vivenciou isso e estamos nos preparando já, né, internamente, para atender essa demanda que a gente sabe que ela é crescente. Voltam às aulas agora e a gente sabe que vai ter esses quadros para a gente poder cuidar. Doutor, quando o senhor diz estamos nos preparando, o que pode ser feito a título de prevenção? Reforçar a estrutura de saúde pública, a gente sabe que é um pouco complicado, contratação de profissional e tudo, mas o que dá para fazer? Como a gente já tem um mapeamento de quando é esse período sazonal, quando aumenta um pouco a demanda, né, igual eu falei, em torno de 30%, 40%, então já é pensado nisso, a gestão já pensa nisso e já aumenta o serviço, né, quando necessário. E a gente fala também em prevenção, né, orientação para os pais, para os responsáveis pelas crianças, para que não sobrecarregue também o nosso serviço, né, o pronto atendimento pediátrico. Caso separar, tentar ter noção ali do que é um caso mais leve e buscar um atendimento na unidade básica de saúde, no PSF. Isso também é importante, até para o pai, o responsável, não colocar aquela criança em contato com outras que podem estar com algum vírus ali mais comprometido e agravar o quadro dessa criança. Então é importante separar isso aí também. Importante dica, desafogar um pouco o Peazinho. Esses 400 casos, atendimentos em 24 horas, é porque boa parte dos pais, e a gente entende, pai, mãe, enfim, aflito, tem o Peazinho como a referência, não necessariamente o postinho de saúde do bairro. Isso acontece, aí ele vai direto no Peazinho. Correto. A gente vê, a nossa média de atendimento lá, cerca de 200 atendimentos em 24 horas, né? Nesse período, nesse primeiro semestre, a gente vê um aumento aí que chegou a quase 400 no período de 24 horas. E a demanda vem aumentando, a população vem crescendo também, então tudo isso influencia. Tem outro fator importante também que a gente fala em 3 pilares da prevenção, de cuidados com a criança, com idosos também, é fundamental isso. A gente fala sempre em hidratação, uma criança que ela está bem hidratada, com alimentação saudável, uma criança que alimenta ali, o pai tem costume de dar ali bastante frutas para essa criança, líquidos como água, suco natural, que é o mais indicado, não líquidos açucarados, essas coisas que isso não vai fazer bem. Limpeza nasal nas crianças, isso é fundamental. Tem um uso do spray nasal de soro fisiológico, o próprio soro fisiológico usado na seringa ou na garrafinha de alto fluxo, isso ajuda bastante.
amenizar, né? Porque nós temos um filtro natural, que é o nosso nariz, né? Esse período seco agora, a gente vê o ar mais denso, as partículas ali mais difíceis de dissipar. E o que acontece? Sobrecarrega esse filtro, a gente percebe um aumento, até nós mesmos adultos, percebe um aumento significativo da secreção. Então, essa hidratação via oral, essa hidratação nasal, limpeza nasal, é fundamental para amenizar e diminuir esses quadros de infecções respiratórias. E também é importante frisar em relação à vacina, né? Que os pais sempre mantenham em dia a carteira de vacinação das crianças. Muito bem. Ó, Capitão Roberto, doutor Antônio, vão continuar com a gente no próximo bloco. Essa foi só uma introdução abordando este tempo seco e este tempo de riscos e probabilidades de queimadas nesses dois aspectos. Mas tem muita coisa ainda para a gente conversar aqui nessa bancada. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo. A gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade ao nosso programa, ao nosso bate-papo aqui com o capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão Roberto, e com o doutor Antônio Souza Neto, diretor técnico do PAzinho, o PA infantil aqui em Rondonópolis. Hoje um programa diferente, um programa falando de prestação de serviço, utilidade pública para você que nos assiste. Capitão, eu quero puxar esse segundo bloco. Eu não sei se tem resposta para a pergunta que eu vou fazer, talvez uma explicação. Vou dar um exemplo. Nesta semana eu estava com colegas da imprensa ali nas imediações do batalhão do Corpo de Bombeiros. A gente fica ali acompanhando as ocorrências e inclusive a gente conversa muito ali. E aí passou um rapaz, parou a motocicleta, chamou nós ali, colegas de imprensa, ele falou, 2 homens e uma mulher acabaram de colocar fogo ali na ponte do Primavera. A gente ficou ali esperando ver se a ocorrência ia evoluir. Graças a Deus não aconteceu nada, o Corpo de Bombeiros nem chegou a ser acionado. Mas me veio na cabeça o seguinte questionamento. O que leva 2 homens adultos e uma mulher adulta, que podia estar fazendo um monte de outra coisa, inclusive estar em casa cuidando da vida, parar na beira de uma ponte e colocar fogo de forma deliberada, proposital? Tem explicação para isso, capitão? Vamos lá, então. Difícil, né? Na verdade, a gente percebe que a maioria das vezes que existe um foco no perímetro urbano, ele é provocado, né? Raramente é acidental. É proposital. Exato. O que acontece com o acidental? Um fio de energia que cai, né? Uma faísca atmosférica, uma ponta de cigarro que, teoricamente, não há dolo, a pessoa às vezes não queria aquilo, mas provocou. O hábito de jogar. E até mesmo aquelas pessoas que tentam fazer ali algum tipo de queimada controlada e perde o controle delas e ela sai do controle e vai para mata dentro. Então, esses focos aí a gente chama de acidental. E tem aquele que o cidadão quer que aquela vegetação seja suprimida mesmo. Agora, por que ele quer? No caso aí, essa citação aí desse cidadão, eu não entenderia assim, qual foi a lógica. Parou o carro, desceu e colocou o fogo. Às vezes a pessoa já tinha algo contra aquela vegetação ali, não queria ela ali, coloca fogo para que não tenha mais aquele incômodo. Isso acontece muito e isso é um alerta que a gente faz para quem possui lote em Rondonópolis com vegetação irregular. Por quê? A vegetação irregular, ela incomoda os vizinhos. Então aquela vizinhança que percebe aquela vegetação, o único protesto que ela pode fazer, que dá resultado, é o fogo. Então, quando chega essa temporada que o fogo é capaz de destruir, o cidadão vai lá e põe fogo. Então, a gente alerta. Aquele que foi lá e riscou o fósforo e colocou o fogo, ele está cometendo um crime ambiental. Se for flagrado, se for documentado, ele inclusive, é inafiançável. Né? É complicado para o cidadão que, às vezes, é pai de família, trabalhador, nunca pensou que em cometer um crime, vai lá e faz isso. Né? Mas aquele que possui o lote, que não fez a limpeza, ele, além de estar fazendo um ato administrativo que pode gerar multa para ele, ou seja, o lote irregular pode gerar multa. Ainda depois que aquela mancha de queimada atingiu o lote dele, ele responde pelo crime ambiental. Capitão, a gente tem em Rondonópolis muitas áreas, imensas áreas, tanto públicas quanto particulares. O Corpo de Bombeiros tem essas áreas mapeadas hoje? Interessante essa pergunta, porque esse ano a gente está com um trabalho novo, que é experimental.
Então a gente está com equipe, essa equipe que a SEMA está patrocinando, esse reforço. Né? Esse reforço de brigadistas e esses militares na Extra, eles estão indo a campo, indo nos locais que tradicionalmente existe essa vegetação irregular, ano a ano ela está ali, ela incomoda. Estamos registrando com foto georreferenciada, encaminhando para a SEMA está tratando essas imagens, tratando esses aí, está individualizando os lotes, encaminhando para o código de postura, aí o código de postura vai fazer as autuações. Então, só para os proprietários, aqueles que vão ser atingidos por essa matéria, não permita que seu lote fique com essa situação irregular, porque vai gerar multa, e a multa é caríssima. Pra você ter uma noção, um lote padrãozinho aqui na cidade, de 10 por 20, a multa de uma vegetação irregular nesse lote gira em torno de R$3.000. Que é um tamanho padrão. É, tamanho padrão, 10 por 20. A maioria desses lotes que dá trabalho é quadra inteira, e às vezes várias quadras. Às vezes é de um proprietário só, ou tem vários ali. Então o que acontece? R$3.000. Uma máquina para fazer um serviço ali, uma máquina dessas com arado, R$500. Um cidadão para capinar aquilo ali, ele cobra R$200 a diária. Dá trabalho para o cidadão, né? Manter sua vida ali estável e manter o lote limpo. Então, alerta para aquelas pessoas. Vai haver esse trabalho extra, então poucos vão ser os lotes que não vão ser autuados em Rondonópolis. Pelo menos vão ser registrados. E com isso a gente tenta fazer a educação pelo bolso. Nós estamos mantendo o serviço da educação pela informação. Não sei se vocês têm acompanhado, no cinema já está havendo aquela divulgação da nossa mensagem de segurança. Nas escolas estamos falando, nas comunidades rurais estamos falando, mas a gente sabe que tem gente que ele não está muito preocupado com a educação. Pois então, é preocupante quando o senhor traz esse dado de que a maioria é ação deliberada, é ação proposital. Aqui. Porque aí nós temos uma situação também que as pessoas têm que entender que triste, existe o perímetro urbano, onde existem os loteamentos e os riscos. E temos o perímetro, a zona rural, que também é uma ação nossa, a gente também tem que evitar os focos lá. Inclusive é de lá que vêm os grandes problemas, né? Inclusive nós temos grandes áreas verdes no entorno, então a gente tem que cuidar dessas áreas verdes. O Parque Dom Osório aqui próximo, o 18º, o grupo de artilharia está aqui próximo, a aldeia indígena Tadarimana, as fazendas que possuem ainda a sua área de preservação. Então a gente tem que trabalhar a proteção também dessas áreas. E esses combates, eles são muito mais dificultosos, né? Então é difícil, assim, não é meia hora de combate, são dias. Então a gente tem que manter também aquele local preservado. Só que naquele caso, a maioria das vezes, é acidental, é um fogo que veio de uma situação de queda de energia. Aí é acidental. Então quando acontece nas próximas rodovias, aí a gente tem como referência, às vezes pode ser cidadão que pôs fogo? Pode, mas também pode ser ponta de cigarro, pode ser algum tipo de para ali para fazer um serviço e deixa algum foco para trás e não cuida, né? Tem próximo dos rios, tem pessoas que usam o fogo para fazer assar o alimento e deixa o fogo ali e dali entra, mata dentro. Então tem de tudo. É isso. Doutor, eu quero fechar o segundo bloco contigo. Vamos retomar um pouquinho a coisa da saúde. Eu tenho uma curiosidade que me surge, que é a seguinte. Tudo bem, nós estamos falando dessa baixa umidade, desse clima que já é propenso a esses casos todos e aos riscos à estrutura de saúde. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho até que ponto isso ainda é reflexo dos anos de pandemia que a gente teve, ainda reflexo do isolamento social. Isso baixou, de alguma forma, a imunidade das crianças? Quer dizer, elas voltaram para o convívio, aí se expuseram novamente, por isso estão indo. É isso ou não? Tem tudo a ver. Uhum. Eu costumo falar que, realmente a pessoa pensa, isso tem a ver com o Covid? Talvez diretamente não, mas indiretamente tem tudo a ver. E importante dizer também, desculpe cortá-lo, essas crianças que estão sendo atendidas foram testadas, inclusive, para a Covid. O município testou. Isso. Todas as crianças que são encaminhadas para internação, ou ficam no nosso box de emergência, ou é encaminhada para UTI, essas crianças são testadas para o Covid. Então, todas são. São outras síndromes, então. Isso, O que nós estamos falando desse ano são várias síndromes respiratórias que sempre houveram, né? A gente só vê um aumento da demanda, vamos dizer assim, que é um ano atípico, tá? A demanda está maior do que anos anteriores. Em relação, você perguntou sobre o Covid, é importante a gente frisar o seguinte, a gente viveu uma época que as crianças estavam isoladas, estavam afastadas da escola. Então a gente tem que separar, tem que saber entender o que é imunidade natural e imunidade vacinal.
Imunidade natural é aquela que a criança adquire os anticorpos, ela pegando a infecção, o organismo próprio vai adquirir aquele anticorpo e vai combater as infecções. Imunidade vacinal é aquela que é dada de acordo com o calendário vacinal. A criança tomou a vacina e isso vai produzir anticorpo nessas crianças. Nós tivemos nesse período uma queda, né, aí em relação ao calendário vacinal. Muitas crianças, pais responsáveis não levaram suas crianças para vacinar. E como não houve essa circulação de vírus, porque as crianças estavam em casas isoladas, então diminuiu essas infecções. Só retornando às aulas, né, no ano passado, início do ano passado, retornaram às aulas e a gente viu que houve uma crescente, começou a aumentar esses quadros infecciosos e quadros com mais gravidade. Então a gente teve um aumento nas internações, um aumento no atendimento ambulatorial e de pronto atendimento, que a gente enquadra como de urgência e emergência. Então houve sim um aumento significativo. E esse ano, de novo, a gente vivenciou isso e por isso essa orientação toda nesse período agora de baixa umidade do ar, isso tende a favorecer mais esse quadro de infecção respiratória. Doutor, nessa linha de pensamento, é errado a gente imaginar que com a volta à normalidade e agora as crianças voltando ao contato, ao convívio e aí produzindo os anticorpos, ou seja, é possível que a gente imagine uma estabilidade em médio prazo, sei lá, talvez ano que vem, se a coisa continuar normal como está, ano que vem a gente não tenha tanto atendimento assim? Essa é a nossa torcida, né? Só que por outro lado também, a gente vê aí também um aumento populacional, as cidades do interior tem toda, né, crescendo bastante, aumentando bastante. Nós tivemos censo agora, né? Então, crescemos um bocado. Tudo isso aí contribui para o atendimento. A verdade é essa. A gente tem que cercar de todos os meios ali, né? Para ter um entendimento melhor como é que funciona a demanda, né? Não só do serviço de pediatria, mas de todo o serviço de saúde, né? Tem que acompanhar, né? Isso. É isso. Ó, para você que está aí nos assistindo, o nosso bate-papo vai continuar no terceiro e último bloco do nosso programa, porque é o seguinte, minha gente, eu vou adiantar aqui para abrir o próximo bloco. Nós ainda estamos finalizando o mês de julho, a gente ainda não está no período considerado mais crítico dessa secura, dessa estiagem, que é justamente o mês que vem, agosto e setembro. Então, o nosso próximo bloco vai falar um pouquinho disso, de medidas, de prevenção, de cuidados, de atenção, de alertas, tendo em vista esse período que é talvez o mais difícil. A gente, por enquanto, está bem, estamos caminhando bem, mas se a gente descuidar, a coisa pode piorar. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Terceiro e último bloco aqui do nosso programa, do nosso Varejo em Foco. Utilidade pública, prestação de serviço. Vamos lá, vamos direto aqui com o capitão Roberto, com o doutor Antônio. Porque, capitão, eu dei a deixa no final do bloco passado, a gente ainda não entrou no chamado período mais crítico, que vai ser agora em agosto. E aí, como reforçar, o que fazer para se precaver do que vem? Bom, vamos lá. O período de estiagem, considerado período proibitivo que a gente tem no estado de Mato Grosso, um decreto estadual, ele começa de 1º de julho e vai até 1º de outubro, podendo ser prorrogado, né? Quase sempre é. Esse período, ele é um período que se pensa a nível estadual, a nível macro, né? Dentro da zona urbana, que é o que nos interessa aqui no momento, não existe período que você possa utilizar fogo, em momento nenhum. Então a gente pede para a população evitar, aqueles que têm consciência, né? Evitar aqueles pequenos focos ali no lixo de casa, no quintal, no quintal. Esses que estão com essa vegetação irregular, tem como fazer denúncia diretamente na SEMA ou lá na prefeitura, na secretaria lá, o Código de Postura faz essa fiscalização, então faz a denúncia diretamente na prefeitura que vai ser atendido. Quando há denúncia, há uma ordem de serviço e vai ter. Então, limpar fundo de quintal tocando fogo, capitão. Isso. Aquelas pessoas que usam o fogo, ele tem que saber que a qualquer momento ele está errado, isso é um crime ambiental. Pois é. Só se permite fogo ou autorizado ou em locais fechados, como alto forno, qualquer coisa do gênero. Essa é uma questão.
A outra questão é aqueles que possuem os seus lotes, manter ele com a vegetação adequada. Rondonópolis tem que mudar essa cultura de especulação imobiliária. A especulação não é problema. Comprar um lote e deixar o lote para valorizar não é problema. Mas quem comprou tem todas as obrigações que o vizinho está fazendo. O vizinho bota calçada, o vizinho coloca muro, o vizinho constrói a casa e o do lado não. Perfeito. Então, aquele que quer investir em Rondonópolis, adquirindo terreno para valorizar, tem que manter o terreno sob as condições que a prefeitura determina, que é vegetação rasa, baixa, né? Calçada na frente, limpo, porque aí o cidadão também não vai ter por que incomodar com aquele terreno. E nós temos essa região no entorno de Rondonópolis, esses grandes loteamentos que foram abertos, enormes, né? Com arruamentos, mas não tem casa, então os proprietários do loteamento, eles estão mantendo limpo, quando eles vendem, passa a ser responsabilidade de quem adquiriu. E nós temos ainda grandes lotes que são de propriedade de particulares que muitas vezes não estão aqui em Rondonópolis, que são os que mais nos dão trabalho. Ali na região do Distrito Industrial Vetoraço, ali na região da Vila Goulart, no entorno do Anel Viário, nas margens das rodovias. E queimadas grandes, hein, capitão? Muito grandes, incomoda muito, é perigosa, principalmente próximas às rodovias, porque pode causar transtorno no trânsito. Inclusive já teve mortes aqui em Rondonópolis por conta de incêndio que acometeu a via. Veículo para não entrar, o de trás bateu e aquele que estava no meio pereceu. Já aconteceu aqui em Rondonópolis também de incêndio começar numa vegetação baixa ali, que alguém colocou um fogo em lixo, subiu para a vegetação mais alta, pulou o muro, entrou em um local de reciclado, ou ali num local onde existe caminhões, e o prejuízo foi muito grande. Vira tragédia, capitão. E aí é lógico que aquele proprietário, o dono daquele imóvel, vai atrás do responsável. E ele pode abrir algum tipo de investigação e descobrir quem que é e chegar ao ponto de a pessoa responder e ter que pagar pelo prejuízo. Então, a nossa preocupação é essa. Mantenha seus lotes limpos, não use o fogo para fazer limpeza. Não descartem lixo em zonas em locais que as pessoas já têm costume aí na cidade, ponta de vila, ruas que não tem muito volume de tráfego. Aquele lixo atrai exatamente esse hábito de colocar fogo. Tem os ecopontos, a prefeitura mantém os ecopontos funcionando. Existe uma burocracia? Existe, mas não é nada demais. Você só precisa levar o lixo de forma organizada. Se é orgânico, se é resto de móveis da residência, se é inorgânico, é só isso que eles querem. Nada demais. Chegou lá, orgânico para cá, materiais de móveis, eletrodomésticos para cá. Então não tem dificuldade. Pode levar, é aceito, não paga nada. Não, o cidadão prefere chegar num terreno qualquer, despeja lá, atrapalha todo mundo, cria aquele local feio e vem alguém com um espírito de porco e vai pôr fogo. E vai pôr fogo. Espírito de porco é uma boa expressão, não é exagero nenhum. Deixa eu só fazer um alerta que esse ano a gente está se preocupando um pouco. Nós estamos agora com algumas vias, onde o ano passado não era tão comum os grandes incêndios e tem causado muito transtorno. Por exemplo, a rodovia do Peixe, o ano passado queimou muito e são focos complicados de atender ali. Né? Agora nós estamos asfaltando ali as 3 pontes, temos esse fluxo de gente ali indo em direção ao Campo Limpo, essas comunidades rurais. Então, aqueles proprietários de lote nesses locais, que a gente sabe são pequenos sitiantes, não são grandes fazendeiros, se organizem, entrem em contato um com o outro, criam uma espécie de um auxílio mútuo. Uma cooperativa. Mais ou menos isso. Adquiram equipamentos de combate, abafador, coisa barata, 50, 60 reais, você adquire abafadores, talvez bombas costais, que o pessoal muitas vezes tem, outros não tem, e mantenha a vigilância. Começou o foco, vão todos naquele local e combata. Não espere o fogo acabar com aquela vegetação, passar a cerca para você atacar o seu. E um outro ponto, a título também de alerta à população, do funcionamento dos postinhos de saúde nos bairros. É claro que a gente tem a UPA como referência, o Peazinho como referência, mas os postinhos estão preparados. Isso ajuda, inclusive, as equipes a trabalharem, né? Correto. Para a gente finalizar, vamos frisar bem a questão da prevenção, que é fundamental a questão da hidratação. São os 3 pilares, a questão da hidratação via oral mesmo dessas crianças, idosos, tomar água. Todos. Isso é fundamental nesse período seco agora, o ano inteiro, principalmente agora esse período. Perfeito. A questão, de novo frisar, a questão da limpeza nasal, desobstruir as vias aéreas,
superiores. Isso é fundamental em criança. A criança não dá conta de fazer, não consegue fazer isso sozinha. E, como você mesmo falou agora, a questão da vacinação. Manter o calendário vacinal da criança, o cartão de vacina da criança em dia. Isso é fundamental. E aí vamos definir a questão de quando levar no posto de saúde e quando levar no pronto atendimento. A mãe está ansiosa, a criança está com a febre ali de um dia, tossindo um pouco. Essa criança deve ser encaminhada, deve ser avaliada primeiramente num PSF, no posto de saúde. Essa criança já passou com 2 dias, 3 dias de febre, uma criança que você percebe um sinal de esforço respiratório, criança que não está ingerindo líquido, tudo que vai tomar vomita, uma criança dessa não tem que esperar, vai direto no pronto atendimento. Pronto atendimento é urgência e emergência, o resto é atendido no PSF, é ambulatorial. Agora, esses quadros mais complexos, esse quadro já, a criança ali, seja no primeiro dia, a criança não ingere líquido, vomita toda hora, essa criança não tem que ir para o posto, tem que procurar o atendimento prioritário ali, ela vai ter prioridade, vai ser atendida no nosso pronto atendimento. Agora, aquela criança com uma tosse mais leve, uma febre de um dia, mas está ingerindo líquido, está tomando a medicação da febre, procurar a consulta no posto. Isso você vai até proteger a criança de outras que estão ali, com o vírus circulando e aglomerado ali, você vai até proteger essa criança que está com um quadro cursando mais leve, vamos dizer assim, de outras que estão ali realmente precisando do atendimento. Então, a gente fazendo essa triagem aí, o pai e a mãe tendo essa noção, já ajuda bastante o atendimento, pensando principalmente nas crianças. Perfeito. E no mais, para quem nos assiste, é se cuidar. É melhor prevenir do que remediar. Essa frase é tão antiga e tão atual, não é verdade? A gente vai chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, agradecendo a TV Cidade Record pela abertura do espaço e agradecendo imensamente a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e o Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.